Olá, pessoal. Na aula de hoje trataremos desses recursos e dessas outras ferramentas, tais como nervura, inclinação, domo, casca, recuar, padrão circular, linha de partição, inserir peça, dividir e importar. Para isso, utilizaremos como exemplo o projeto de uma microturbina eólica do Instituto Mauá de Tecnologia, que tem parceria e divulgação o canal Manual do Mundo. Vocês podem encontrar aqui no YouTube e ver o processo de construção de um modelo dessa turbina, até o teste e explicando um pouco mais a respeito do projeto. No próprio site do Instituto Mauá de Tecnologia, você vai encontrar todos os detalhes do projeto. É um projeto aberto e disponibilizado para quem quiser construir. Projeto muito interessante. Tem os desenhos, desenhos do projeto, desenhos do gabarito, todos os detalhes. Então iniciaremos com fazendo a modelagem da base dessa turbina eólica. Então vamos lá. Vou abrir um novo arquivo, peça. Aqui eu vou utilizar a imagem do próprio desenho técnico para poder facilitar e agilizar o processo de modelagem. Aqui, como vocês podem ver, esse é o desenho técnico da base de madeira. Então, vou abrir um esboço no plano superior, criar um esboço, imagem de esboço. Aqui eu cortei a imagem para ficar menor. Vou aplicar uma escala. Aqui tem 250, então aqui 250. Ok, vou afastar um pouco. Vou iniciar meu esboço utilizando um retângulo para fazer o quadrado dessa base. Vou colocar a relação de igualdade desses lados. E aqui tem 250 milímetros. 250. Ok. Fazer agora estes 4 furos. Então, vou utilizar aqui o círculo. Vou dimensionar ele de acordo com o meu desenho. No desenho não aparece a dimensão dele. Então vou abrir um círculo, pegar outro círculo aqui. Vou fazer uma estimativa. Vou colocar 12 milímetros de diâmetro. 12. Aqui ele está coincidente com essa linha. E agora eu vou utilizar um padrão de esboço circular. Essa aqui vai ser a minha entidade a ser replicada. Ele já reconheceu aqui a direção que eu quero que ocorra, o meu padrão circular, então vou dar um OK. Então, agora aqui eu vou colocar a distância de 220 entre o centro desses dois furos, que por enquanto são apenas círculos aqui no meu esboço, 220. E ok, só conferindo se está de acordo com essa dimensão na vertical de 220 também. Então, deste centro até este centro, 220. Certo. Agora eu posso fazer o meu ressalto base extrudado de 20 milímetros, que é a espessura dessa chapa de madeira aqui da base. Então vou em recurso, ressalto base extrudado, 20 milímetros, cego mesmo, então ok. Vou exibir o meu esboço. Agora eu vou fazer essa parte, a extrusão dessa parte maior aqui, dessa viga maior.
Vou fazer um esboço na face superior. Vou criar um esboço. Fazer um quadrado, outro quadrado. Vou igualar os lados e a dimensão de 50 por 50, que corresponde a esta seção deste pilar. 50. Ok. Agora eu vou fazer a extrusão. Salto base extrudado. Vou fazer a partir do plano de esboço, mas a direção vou fazer referenciada com a face inferior. Então vou selecionar o offset da superfície. Vou selecionar aqui a minha face, corresponde a essa, e inverter a direção. Como podemos ver no desenho, eu tenho 720 milímetros, a distância da face superior e a face inferior da peça. Então 720 milímetros, eu vou mesclar o resultado. Deixar marcado como mesclar resultado. Ok. Dando continuidade, vamos utilizar agora o recurso nervura para poder fazer esses elementos aqui na base da peça. Então, vou inserir recursos, nervura. Ele pede para selecionar um plano para poder criar um esboço para aplicar o recurso ou um esboço existente. Eu vou fazer este esboço, então vou selecionar o plano frontal. No plano frontal agora eu vou criar o esboço ou o caminho de onde será a minha nervura. Então vou deixar coincidente com esta aresta e com esta aqui. Agora vamos ver quanto que é a altura desta nervura. De acordo com o desenho, a altura é de 100 milímetros. Então posso vir aqui e colocar 100 milímetros de altura. Ok. Vou fechar o meu esboço. E aqui aparecem os parâmetros para a nervura. Eu tenho três opções para espessura. Tem essa primeira, que aqui corresponde a um offset a partir do meu esboço, um offset à esquerda. Tem a última, que é um offset à direita. E tem a do meio, que é o offset bidirecional, aqui tanto para a direita quanto para a esquerda. Este aqui é o que nos interessa. Levando em conta que este esboço foi feito no plano frontal, que está cortando, seccionando essa peça ao meio. Então, a espessura é conferindo no desenho, espessura é de 20 milímetros. Então, vamos colocar 20 milímetros. Ok. E aqui eu tenho a opção de modificar a direção da minha nervura. Mas nós queremos nessa direção, que ela preencha este espaço aqui. Então, aqui também tem a opção de mudar a inclinação. Se eu quiser a base a base mais larga ou mais fina que essa face aqui. Mas, por enquanto, isso aqui é o suficiente. Então, vou dar um OK e está feito a nossa nervura. Agora eu vou utilizar o padrão circular para poder replicar esse recurso em torno do eixo dessa peça. Então, primeiro eu tenho que fazer este eixo, selecionar o plano frontal novamente, um esboço, linha de centro, partir da origem e na vertical.
Ok. Está na vertical e coincidente com a origem. Vou fechar o esboço. Selecionar o padrão circular. Aqui ele pede a direção. A direção para o padrão circular vai ser em torno deste eixo. Aqui tem a opção de espaçamento de instância. Seria a distância de uma instância até a outra que vai ser replicada. E espaçamento igual. Vou deixar espaçamento igual, pois teremos que fazer uma para cada face. 360 graus, que é ao longo de uma volta completa, e 4 instâncias. E aqui eu seleciono, tem a opção de recurso e face. Vou escolher o recurso, porque a minha nervura é um recurso. E tem a opção de corpos também, se eu tivesse corpos, se eu quisesse fazer esse padrão circular de algum corpo. Tem outras opções, outros parâmetros para mexer aqui, mas aqui já está bom para nós. Então, dá um OK. Estão feitas as nossas nervuras. Agora, falta fazer este furo aqui na face superior. Vou ocultar estes esboços. Ocultar. Vou selecionar o plano direito. Fazer um esboço no plano direito. Com a circunferência de 22 milímetros. 22 milímetros e na mesma vertical da origem. Agora recurso, corte extrudado. Vou fazer passante para ambos os lados. Então ele vai cortar a peça aqui de fora a fora. E OK. Certo? Agora, trabalhando com o recurso inclinação, nós temos várias opções de aplicar esse recurso. Vamos aqui inserir recursos e inclinação. Eu tenho vários tipos, 3 tipos: plano neutro, linha de partição, inclinação em etapas. Eu vou utilizar essa do plano neutro primeiro. Então vou selecionar aqui o plano neutro, que corresponde ao plano que não vai ter modificação, ou da onde vai partir a minha inclinação. Vou selecionar este plano e faces a inclinar. Vou escolher esta face, esta e esta. Lembrando que esta inclinação não está no desenho 2D do projeto, é apenas para exemplificar o recurso do software. E esta face. Vou colocar 1 grau e observem como ficou. Inclinação aqui em todas as faces. Isso poderia ser feito com... é uma inclinação simples e poderia ser feito no próprio ressalto base extrudado. Mas com o objetivo de simplificar o recurso, estou aplicando aqui mesmo. Então vamos editar. Eu poderia inclinar apenas uma face. OK. Vamos ver. Então, esta face sofreu inclinação e as outras se manteve. Agora, vou utilizar a outra opção, o outro tipo de inclinação, que é por linha de partição. Uma das finalidades é você fazer a inclinação de um elemento a partir de certo ponto, sem que você tenha que inclinar ele todo. Por exemplo, vou suprimir este recurso. Vou criar um esboço no plano frontal, esboço, uma simples linha, a partir aqui desses pontos médios. Vou em recurso, vou fechar esse esboço, curvas, linha de divisão, selecionei o esboço, agora seleciono as
faces para fazer essa linha de divisão. Aqui eu deixo selecionado em projeção mesmo. E ok. Observe que ele criou ali a linha de divisão nas faces selecionadas. Então agora eu vou editar a inclinação. Vou selecionar a linha de partição. E vou selecionar agora, deixar de selecionada a face, que eu tinha selecionado anteriormente, e selecionar as linhas de partição, que serão estas 4 linhas. Ok? Observe que a inclinação ocorreu somente a partir desta linha de partição. A parte inferior se manteve. Então foi este o nosso exemplo para esse recurso. Nervura, inclinação e outras ferramentas como padrão circular e a linha de partição. Vamos agora exemplificar os recursos domo, casca, recuar e envolver. E as ferramentas inserir peça e dividir. Para isso, utilizaremos como exemplo o spinner. Então vamos abrir aqui. Primeiro, vamos mostrar como funciona o domo. Para aplicar o domo é necessário que haja uma superfície. Então vou fazer uma superfície fina, muito fina. Vou fazer um esboço de uma circunferência de diâmetro 120 milímetros. Então 120 milímetros, ok. Fazer o ressalto por abaixo de espessura 0,01, somente para que haja uma pequena superfície, uma fina superfície. Exibir o esboço. Vou aplicar agora o domo. Venho inserir recursos, domo. O domo nada mais é do que um abaulamento da superfície. Então ele pede a superfície para ser aplicada. Já mostra uma pré-visualização. Aqui eu vou colocar 80 milímetros de acordo com o meu desenho. 80 milímetros. Observe que ele faz por padrão um domo esférico. Mas aqui nós temos outra opção, que podemos utilizar o domo elíptico, que se assemelha mais ao do desenho. Lembrando que esse aqui é só para exemplificar a utilização da ferramenta, pois eu poderia utilizar o próprio desenho, fazer um spline sobre esta geometria para sair de acordo com esta figura, com este desenho. Mas, somente para exemplificar, estamos utilizando o domo. Então, ok. Aí está o meu corpo, uma vista em seção. Agora vamos aplicar uma casca. Aqui nós vemos que não tem uma espessura uniforme, mas vamos utilizar uma espessura de 12 em toda a peça, de acordo com essa espessura aqui. Então, eu venho inserir recursos, casca. Eu tenho que selecionar o corpo. Deixa eu ver. 12 milímetros de espessura, exibir visualização. Vamos ver. Aqui tem a opção de fazer casca para fora também. E ok. Esse não é o resultado que eu esperava.
Então vamos editar. Vou deletar essa seleção. Aqui ele fez a casca, porém eu quero que aqui também tenha uma camada com espessura na parte inferior, que vai corresponder a essa região. Então novamente vou em editar e vou deletar essa seleção. Deixar sem seleção ali. Ok, vamos verificar com vista em seção. Então agora sim está de acordo com o que eu pretendia. Vamos terminar com um corte, fazendo um corte extrudado e um corte por revolução aqui, além de um filete. Primeiro vou aplicar um filete esta linha interna de 3 milímetros. Ok. Agora tenho esse rebaixo de 5 milímetros e diâmetro de 55 milímetros. Vou tirar essa vista de seção, vou abrir um esboço aqui na face inferior, desenhar uma circunferência com 55 milímetros e vou aplicar o corte extrudado com 5 milímetros de profundidade. 5 milímetros. Ok. E para finalizar, vou fazer estes furos em torno da peça. Vou utilizar o corte por revolução. Então, primeiro, vou criar um esboço de um eixo. Então, esboço no plano frontal, uma linha de centro e fazer um eixo na vertical. Ok. Criar outro esboço no plano frontal também. E vou fazer as duas circunferências representadas no desenho. Uma com um raio de 3,6 e outra com raio de 4,2. Elas não têm... não mostra o posicionamento exato delas. Então vou colocar de forma que elas fiquem na parte sólida aqui da minha peça. Então, essa aqui tem um raio de 3, deixa eu conferir, 3,6. Então, um diâmetro de 3,6 vezes 2. E essa aqui é 4,2 vezes 2. Então, localizá-las só para que elas fiquem interna. Aqui na parte interna. Ok. Fechar esboço e recurso corte por revolução. Seleciono o meu eixo de revolução. E aqui já está selecionado os contornos. 360, ok. Então, aí está o nosso spinner feito utilizando a ferramenta, o recurso domo. Para exemplificar o recurso recuar, eu vou fazer um modelo de um outro spinner, que não tem a ver com o projeto da microturbina eólica. Este recurso recuar, ele é muito utilizado para peças que vão ser fabricadas a partir do processo de conformação. Então é necessário que você tenha uma ferramenta que vai dar forma à peça que você está modelando. Eu aqui já fiz o modelo da minha ferramenta. Agora vou criar o modelo do meu spinner. Então,
Vou criar um plano, um esboço no plano superior, uma circunferência com diâmetro de 120. Vou fazer um ressalto base extrudado nessa direção mesmo e com 12 milímetros de espessura. Agora eu venho inserir, seleciono peça e seleciono a minha ferramenta. Insiro minha ferramenta. Aqui eu vou posicioná-la. Ele pergunta se eu desejo alterar a unidade de medida da peça derivada. Sim, altera as unidades da peça derivada para as unidades da peça base. E vou dar um OK aqui. Deixar onde eu localizei. Eu também tinha a opção de modificar o posicionamento dela. Então vou ocultar estes planos. Ocultar e ocultar. Agora sim venho em inserir, recursos e recuar. O corpo-alvo, que é o meu disco, vou selecioná-lo e a ferramenta também. Há duas opções, manter seleções e remover seleções. Para nós interessa a opção remover seleções. Como vocês podem ver, já gerou a pré-visualização. Seria o formato da ferramenta com uma espessura aqui que eu determino no meu recurso. Vou colocar 12 milímetros. Então, aí está. Tem a opção de cortar também. Vamos primeiro dar um OK e ver como é que vai ficar. Aqui eu vou ocultar e aí está a minha peça. Se eu optasse por cortar, a peça gerada seria um anel. Vamos ver. E aqui com a forma da ferramenta que estava em contato. Então vamos voltar. Desmarcar a seleção. OK. Então tenho o formato do meu spinner. Agora eu vou separar essa base desta parte oval. Então vou criar um esboço no plano frontal. Vou criar uma linha. Vou converter essa entidade. OK. Agora vou inserir recursos, dividir. O esboço já está selecionado. Vou selecionar o corpo que eu quero dividir. Ele vai fazer um corte a partir do esboço da linha e cortar corpos. Então ele gerou dois corpos. Eu vou selecionar, poderia manter os dois. Aconteceria que seriam apenas dois corpos diferentes, ou eu posso selecionar apenas um e consumir o outro corpo. Por exemplo, eu quero consumir essa base. OK, então agora eu só tenho uma parte oval do meu spinner. Vou aplicar um corte para visualizar. Dando continuidade, só fazer um esboço aqui, posso converter esta circunferência e fazer um ressalto de 12 milímetros. Mesclar o resultado, inverter essa direção e mesclo o resultado. Daí seria só fazer os outros detalhes aqui do rebaixo, dos furos e os outros detalhes, filete, que você desejar. Outro recurso que eu gostaria de mostrar neste exemplo é o recurso envolver.
O recurso envolver, ele vai pegar um esboço feito em um plano e projetar esse esboço nessa superfície, essa superfície abaulada. Então, vamos mostrar como é que funciona. Primeiro eu vou criar um esboço. Vou utilizar essa ferramenta texto de esboço. Vou escrever spinner. Mudar a fonte. Aqui tem essa opção também. Deixa eu ver. Pode ser essa aqui. Ok. Colocar 150 aqui, mudando só mudando os parâmetros mesmo. Ok. Agora eu vou arrastar para posicionar aqui mais ou menos centralizado. Ok. Vou dar um ok, fechar o esboço e em recurso envolver. Então, já está selecionado o esboço. Eu tenho os tipos de envolvimento. Pode ser gravar em relevo, desfazer o relevo e aqui traçar. Aqui eu tenho a opção para analítico, que seria para formas corpos cilíndricos ou esféricos, se eu não me engano também. E aqui é a partir de um spline, que é o nosso caso. Então vou selecionar a face, onde eu quero aplicar. Já gerou a pré-visualização. Aqui eu coloco a altura, a profundidade, porque no caso aqui está em desfazer o relevo, entre outros parâmetros de precisão, e vamos dar um OK. Observem que ele gravou o texto, poderia ser qualquer outro esboço, gravou projetando nesta superfície do meu spinner. Lembrando que isso aqui é só para exemplificar mesmo, até porque falando de aerodinâmica, isso aqui poderia atrapalhar muito o efeito do spinner. Então, só a título de exemplificação mesmo. Vamos ver outro tipo. Gravar em relevo. Ok. Observem a diferença. Aqui ele ficou mais alto que a superfície do spinner. E o último tipo, que é traçar. Que ele apenas faz como se fosse para destacar a peça. Aqui não aparece, não tem um efeito visual, se não selecionar, mas como se fosse só para destacar a peça mesmo. Então, esse foi o nosso exemplo, utilizando recuar ou indentar, inserir peça, dividir e envolver.